Meu filho usou mamadeira até os 4 anos e 3 meses. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi esse processo de desmame tardio da mamadeira por aqui. E também dar dicas pra você conseguir tirar esse hábito do seu filho também. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, novamente aqui dentro do carro para ter esse bate-papo com vocês durante meu horário de almoço, para falar um pouquinho hoje sobre como desmamar as criançonas grandonas da mamadeira, desse hábito. Segundo a Sociedade Brasileira de Odontopediatria, o ideal é remover chupetas e mamadeiras até os 2 anos de idade. E eles têm uma tolerância aí para eliminação total desses utensílios, no máximo estourando, explodindo até os 3 anos. Mas muitas famílias, como foi o caso aqui da minha, têm dificuldade em tirar nessa fase chupetas e mamadeiras e acabam prolongando aí o uso desses utensílios. Mas antes de começar esse papo, eu preciso pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a divulgar o canal e essas informações chegarem a cada vez mais mamães. E aproveita, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica agora aqui no botãozinho e se inscreve para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vivi uma grande dificuldade para tirar a mamadeira do meu filho mais velho e eu queria começar contando um resuminho aí de como que foi essa história da mamadeira com meu filho. Meu filho foi amamentado exclusivamente até os 6 meses e quando ele completou 7 meses eu voltei a trabalhar. Então eu tive uma licença maternidade assim bem generosa, né, de 7 meses. E quando eu retornei, a minha mãe que ficou cuidando dele, e aí a minha mãe falou: "Olha, filha, eu não vou dar copinho, não vou dar colher, não vou dar nada, eu vou dar mamadeira para ele". E como eu ficava, né, bastante tempo fora de casa, a gente introduziu a mamadeira. Eu lembro até que no começo foi muito difícil para esse menino aceitar essa mamadeira, mas a gente insistiu e ele aceitou. E eu amamentei ele ali, né, no peito e na mamadeira até os 2 anos e 2 meses. Até tem um vídeo aqui no canal bem completinho contando sobre esse processo de desmame, mas durante esse processo a gente acabou substituindo o peito pela mamadeira, principalmente para dormir. Ele tinha ali aquele hábito de dormir mamando no peito e aí ele passou a dormir mamando a mamadeira. E nessa época do desmame do peito, eu engravidei. E aí, gente, eu fui basicamente engolida pela rotina. Acho que como muitas famílias, né? Acho que acontece em quase todas as famílias com criança pequena. A gente é engolido. Eu tava grávida, fazendo um monte de exames da gravidez. Eu tinha uma cachorrinha na época que tava doente, a gente descobriu uma doença séria. E aí ela tinha que fazer um monte de exames, fazia diálise, fazia um monte de terapias. Eu corria com a cachorra e corria pros meus médicos. Era época de pandemia. E o meu filho tava em adaptação escolar e eu fui sendo engolida. E aí a mamadeira foi, depois a gente vê, sabe? Ficou aquela coisa, depois a gente vê essa questão. E eu sei que o bebê nasceu e aí teve aquela fase de ciúmes, de toda adaptação. Até que esse menino completou 4 anos e ele estava usando fralda e tomando leitinho na mamadeira. E aí eu lembro que a questão da mamadeira era algo tão assim que eu nem via essa mamadeira muito acontecendo, porque era geralmente ali no horário da noite. E aí eu tava muito preocupada mesmo com a fralda. Até eu fiz um vídeo aqui no canal falando bem direitinho como foi esse processo de desfraude, que aconteceu tudo meio que na mesma época. E basicamente nessa época, por conta da fralda, eu procurei ajuda profissional e aí eu comecei a fazer terapia com ele. Ele fazia terapia com uma psicopedagoga e terapeuta ocupacional. Então, ele começou a trabalhar essas questões, né, de autonomia. E aí, a primeira coisa que a gente tirou foi a fralda, né, que eu mostrei bem nesse vídeo aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês. E aí, assim que a gente conseguiu concluir o processo da fralda, eu falei pra ela, tá bom, agora a gente tem um novo desafio, que é a mamadeira. O que eu comecei a observar com ele, né? Como eu, não sei se é porque ele via o bebê mamando, eu não sei o que acontecia, ele ficava ali, não é que ele pegava a mamadeira e mamava o leite. Ele pegava a mamadeira e ele ficava, se deixasse por mais de 1 hora ali, lambendo e sugando, como se ele tivesse no seio materno, como se ele estivesse fazendo ela de chupeta. Ele não chupava, eu não falei isso, né? Ele não chupava chupeta, ele chupou chupeta até 1 ano e eu tirei com 1 ano. Mas ele ficou com essa questão na mamadeira. Então ele ficava ali lambendo e tal. E aí até a professora falou pra mim que até pra, beber um suquinho no copo na escola, ele ficava ali com o copo, sabe, com a boca mole, como se ele estivesse tentando fazer o copo de chupeta também. E aí isso começou a me preocupar muito e a gente começou a trabalhar isso na terapia. E aí ela era bem firme com ele, nessa terapeuta. Ela propôs
um painel do desmame, como se fosse o painel do desfraude. Eu vou até colocar imagens aí pra vocês do painel do desfraude. Eu expliquei mais direitinho lá no vídeo de desfraude tardio. Mas o que a gente fez? A gente tinha um planner e toda semana ela dava 7 adesivinhos pra ele. Ele ia na terapia uma vez por semana. E aí ela dava 7 adesivos, ele escolhia lá os adesivos de personagem, ele adorava. E aí ele ia colar o adesivinho todos os dias que ele não mamasse na mamadeira. Primeira etapa, o que eu fiz? Ele tinha essa necessidade de tomar o leite para dormir. Então eu fui e comprei uns copos super legais pra ele, sabe? Comprei squeeze, comprei copo de personagem, todos os personagens que ele gostava, lá que era Patrulha Canina, tudo. E a gente não teve muito sucesso, porque eu percebi que ele queria tomar o leite deitado. Então, com um copo, você não consegue tomar o leite deitado, com squeeze também não, porque vaza. E aí eu achei uma solução bem legal, que era o copinho da Avente, que é esse modelinho de pinguim, que eu tenho muita dificuldade para achar. Eu até vou ver se eu encontro o link para deixar aqui para vocês. Esse copo, ele tem aquele antivazamento, aquela válvula antivazamento. Então, ele conseguia tomar ele, né? Só que ele tem o bico duro. Então ele é muito legal para essa fase porque ele tem o bico duro. Então não dá pra criança ficar ali lambendo, mordendo como se fosse uma chupeta, né? Ele tem esse bico mais rígido. E aí o meu filho tomou leite nesse copo deitado por 2 noites e nunca mais ele quis. Simples assim. Ele já tinha 4 anos, já era bem resolvido. Acho que o maior desafio para ele realmente foi a fralda, né? E aí depois que ele tinha passado esse desafio da fralda, parece que tudo ficou mais fácil. E aí ele perdeu tanto interesse nessa coisa da mamadeira e do bico, que ele parou até de tomar leite. Então ele realmente não queria mais tomar nem leite. Tanto que hoje, né, ele tá com 5 anos, ele não toma leite de vaca, assim, não toma. Não tem interesse nenhum por tomar leite. E eu percebi nessa fase que foi muito isso, era um apego dele ali com aquele movimento, né? Eu não sei, alguma coisa talvez por eu estar com o bebê e estar amamentando, talvez tenha mexido um pouco com a cabecinha dele nesse sentido. E aí a gente teve algumas questões depois, porque ele tava como se fosse com uma frouxidão aqui dessa musculatura da mandíbula aqui. Então ele tinha aquela coisa da boca mole, ele babava. E aí a gente começou a fazer uns exercícios com canudinho. Eu comprei uns canudinhos em espiral, assim. E aí ele começou a usar pra ele exercitar mais, né, fazer força aqui com essa musculatura, trabalhar essa musculatura, e aí aos pouquinhos ele foi recuperando. Hoje tá normal, não baba mais, mas era, né, é uma coisa inocente que a gente vai levando, e aí tem um impacto muito grande na criança no futuro. E aí hoje em dia eu deixo uma garrafinha de água, alguma coisa ali pertinho da cama dele, e ele, né, toma aguinha de boa, e eu aprendi a lição. E aí quando eu desmamei o meu segundo filho, né, que foi agora, tem 2 meses que eu desmamei o meu filho mais novo, eu não coloquei mamadeira, gente. Ele também nunca pegou, né, a gente tentou muito dar mamadeira pra ele na escola, mas ele não aceitou, ele nunca aceitou. Então ele foi do peito pro copinho de água já, desmamou geral, também não toma leite, então tipo, quase, na verdade, nunca compro leite lá em casa porque eles não gostam mesmo. Mas eu acho que é uma estratégia bem legal esse planner pra qualquer coisa. Acho que até assim, né, eu não tenho muita experiência com tirar a chupeta, porque eu acabei tirando de uma forma abrupta. Mas até pra quem tá, de repente, tentando tirar a chupeta, tentar usar essa questão do planner, muita conversa com a criança, fazer uns combinados. Depois de 1 mês a gente deu um prêmio pra ele, né, então, né, por ter conseguido ali vencer o desafio. Então é legal trabalhar de forma lúdica, como se fosse um grande desafio pra criança, né, pra vocês vencerem essa etapa juntos, né. Vai criando novas rotinas. Então a gente criou, na hora de dormir, em vez dessa rotina da mamadeira, contar história, ler um livro, né, fazer uma oração. Vai criando novas rotinas ali com a criança, brincar antes de dormir, pra criança ir desapegando aos poucos disso. Eu quis muito trazer esse vídeo porque lá na escola dele eu vejo muita criança que tá com 5 anos e tá com chupeta ainda,
toma mamadeira. Isso tem impacto, né? Eu fui conversar com um dentista que trabalha comigo, eles falaram que tem muito impacto mesmo. Vi também com a Theo essa questão da mandíbula. Então, gente, tem o limite ali de 3, tentar tirar até os 2 anos para evitar que a criança fique com esse apego e com essa dificuldade. Mas agora eu quero saber de vocês. Conta pra mim aqui nos comentários a idade do seu filho, se ele ainda tá com chupeta, mamadeira, como que vocês estão trabalhando essa questão por aí. Se você tem alguma outra dica pra gente se ajudar aqui, deixa pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!